minha irmã, seja bem-vindo ao semeador.net, ao nosso programa semanal O Evangelho em Nós. Bem, na semana que estamos, iniciaremos um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. Então vamos lá, meus irmãos, aos estudos, às reflexões dessa semana. O poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus. Em particular, eles lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Meus irmãos, essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículo que vai do 14 ao 20. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar, de tal maneira que aquele que possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar, com a violência, a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. É preciso evitar confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina,
ele nada pode sem Deus. Essa é a razão por que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo por que aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguiste curar, foi porque não tiveste fé. A fé religiosa, contradição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona, mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto que é verdadeiro na sombra, também o é na claridade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Porém, preconizar a fé cega sob um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que, se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nós falamos de verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve vir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé. E se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem não desejamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o fazem apenas com os lábios, não com o coração, visto que, ao disserem isso, eles fecham os ouvidos. As provas, no entanto, são muitas à volta deles. Por que, então, se recusam a vê-las? Em uns é pela indiferença, em outros pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos e, na maioria, pelo orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior que os faria inclinar-se diante dele. Entre algumas pessoas, a fé, de alguma forma, parece inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita.
As segundas têm tudo a aprender, sua educação está por fazer. Ela, porém, se fará, e se não for terminada nesta existência, será em uma outra. A resistência do incrédulo é preciso a resistência do incrédulo é preciso convir, quase sempre é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. Para se ter fé, necessita-se de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso principalmente compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa atualmente o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, porque ela exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa do espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza, e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade. Todas as vezes em que não encontra uma posição sistemática e interessada. Meus irmãos, então, com essa leitura que nós estamos aqui fazendo, vamos então refletir sobre o que o texto nos traz nesta semana. A questão da fé. Então, o texto deixa para nós bem claro que existe duas fés, né? A fé cega e a fé raciocinada. O texto vai além ainda, dizendo que nos tempos atuais não cabe mais, meus irmãos, a fé cega. Ela não se sustenta. Um dos motivos pelo quais gera a incredulidade das pessoas, a descrença. Mas a fé, para ela vencer esses obstáculos, vencer o tempo, ela tem que ser raciocinada. Nós temos que pensar, meus irmãos, nós temos que refletir e compreender. Eu só tenho fé naquilo que eu entendo, que eu compreendo e que eu acredito. Senão, não tenho fé. Por isso, meus irmãos, aqui nós nos reunimos também, né? Toda semana, para estudar, refletir, compreender a palavra de Jesus trazida em seus evangelhos. Porque se eu entendo, se eu compreendo Jesus, eu tenho fé no que ele nos trouxe. Caso contrário, não. E aí eu fico sujeito a dúvidas, a incertezas. Por isso, meus irmãos, o convite é sempre feito a todos. Vamos estudar, vamos compreender, vamos fazer as nossas perguntas se nós não a entendemos. Vamos à busca das respostas. As perguntas movem o mundo e movem a nós também, né? Então, é isso que nós temos que fazer sempre. Procurar o entendimento, procurar a compreensão, procurar o porquê das coisas. E nós encontramos, vemos a lógica, a simplicidade, o porquê, e aí acreditamos, porque compreendemos como as coisas acontecem. Daí, como consequência, a fé naquilo. Então, meus irmãos, Jesus disse que se tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer para essa montanha para sair daqui e ir para colar, e assim se fará, porque acreditamos. Então, que tenhamos bem claro na nossa mente, como o texto nos recomenda,
que ele fala na questão da moral, né, o exemplo que está dando aqui é o aspecto moral. Nós somos capazes de tudo. Em nome de Deus, nós somos capazes de tudo. Mas primeiro temos que acreditar se a coisa é de acordo com as leis de Deus, se nós não estamos indo contrário às leis de Deus, podemos fazer tudo. Mas primeiro temos que acreditar que temos essa possibilidade. Dizemos várias vezes que como passar por essa vida, né, imune, sem cair. Jesus veio mostrar para nós que é possível. Ele venceu o mundo. E ele mostrou como fez e como nós devemos fazer. E ele diz mais ainda que nós conseguiremos. Então, por isso, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, o seu legado, para que tenhamos a compreensão de como fazer, amando, servindo, fazendo o bem, todo o bem que nos é possível, porque se nos é possível e nós não fazemos, mal já é, né? Então, fazendo isso, temos estudando, né, o Evangelho, compreendendo, entendendo, nós vamos acreditando, porque entendemos como que é o processo. E se acreditamos, temos fé. De novo, repito, só temos fé naquilo que acreditamos. Esse é o propósito. A leitura nos fala aqui, deixa eu até pegar aqui um ponto e dizer aqui, ó. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência de saber esperar, né. Eu sei que aquilo vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Eu sei, então não preciso me rebelar. Vou trabalhando, criando as condições para que aquilo possa se realizar no tempo. Então, não tenho que me desesperar, tenho que confiar, acreditar, porque sei como acontece. Tendo esse seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao seu objetivo. Então nós temos que entender isso, né. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que com um simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Jesus nos fala quando que teve que ele faz a vontade do Pai, a vontade do Pai. Fiquemos tranquilos, a vontade do Pai é que nós sejamos felizes, e assim será, e assim será. Está na lei, mas a fé verdadeira, a fé raciocinada, ela nos dá, na nossa plenitude, o poder do raciocínio, o uso do livre-arbítrio, isso é. A fé cega que eles colocam, que muitas das vezes nós já vivenciamos isso, porque tivemos várias encarnações, participamos de vários grupos sociais. A fé cega, aquela que você não pode questionar, né, o que está lhe sendo imposto, o que está lhe sendo mostrado, ela está sendo imposto, você não pode questionar, é um grande dogma, porque não se sustenta. Porque se sustenta, você pode raciocinar, você pode refletir, você pode questionar. A resposta não muda, a verdade não muda, né. Então, meus irmãos, que pensemos, que raciocinemos, que questionemos. Só assim nós confiaremos, nós acreditamos naquilo que nos é trazido. E aí, acreditando, como eu disse e estou repetindo, vamos ter fé naquilo. Este é o caminho. É um caminho que a doutrina espírita nos ensina.
a questionar, a interagir, a participar, a compreender. Só assim nós vamos confiar e nós vamos dedicar a nossa vida a esse caminho, ao caminho que os Cristos nos mostrou, o caminho do amor, da fé, do servir, do amor ao Pai, da obediência ao Pai, entendendo que vivemos pela vontade do Pai e a vontade do Pai é soberana sobre a nossa, porque Ele é Deus, é justo, é bom, né? Ele compreende tudo, Ele é a causa primeira de todas as coisas e nós, Ele é a perfeição e nós estamos caminhando lentamente para nos aproximar dele em moral, em entendimento, em compreensão. Meus irmãos, muita paz a todos. Fique com Deus. Graças a Deus.